Boa noite, amado e amada do Senhor. Sejam todos bem-vindos a este lugar de adoração. Neste altar, onde juntos adoramos, onde juntos ouvimos a palavra do nosso Deus. Talvez o dia não tenha sido fácil, mas você está aqui agora. E isso já é um posicionamento espiritual. Aquiete sua alma, respire fundo. Nós vamos entrar na presença de Deus para adorá-lo, para ouvir a sua palavra. Senhor Deus dos céus, Deus que reina sobre todos os reinos da terra. Tu és soberano, tu governas sobre as nações. Tu tens todo o poder nas tuas mãos. Não há quem possa resistir à tua força. Aleluia, pois tu és grande e poderoso. Antes de falarmos da batalha, nós falamos da tua grandeza. Antes de mencionarmos a multidão, nós exaltamos o teu nome. Tu és Deus e isso basta, Pai. Aleluia. Agora, vamos meditar na palavra do nosso Deus que se encontra em 2 Crônicas 20, a partir do 1. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que o avisaram a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon-Tamar. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? E não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e edificaram-lhe nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, pelos quais não permitiste que Israel passasse quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviou e não os destruiu. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. Ó nosso Deus, porventura não o julgará? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. Palavra do nosso Deus. E olha a resposta que Deus deu para Josafá. Neste momento, nós lemos do 1 ao 12. E olha a resposta a partir do 14 até o 17. Então veio a palavra do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de
Benaia, filho de Jeziel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: Dai ouvido todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: Não temas, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descerei contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz e a Xaluá, e eis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não terei que pelejar. Parai, estai em pé e vede o livramento do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temas, nem vos assuste. Amanhã salieis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Essa foi a resposta de Deus para o rei Josafá. E agora vem o desfecho de tudo isso, a partir do verso 1 até o 24. E tendo ele tomado o conselho com o povo, ordenou cantores ao Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos amados e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram a cantar e ao dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon, de Moabe e do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os de monte Seir, para os destruíres totalmente, e havendo eles acabado com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. E quando Judá chegou à torre de vigia no deserto, olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aí foi o desfecho de tudo, quando o inimigo se levantou contra o rei Josafá. Deus veio com resposta e depois Deus trouxe o desfecho de tudo. A guerra começou com uma notícia. O inimigo sempre anuncia o tamanho da ameaça antes de mostrar o confronto. Ele trabalha primeiro no emocional. Vem contra ti uma grande multidão. E o texto diz algo poderoso. Josafá, ele temeu. Isso humaniza o texto. Mas não é o medo que define a história. Porque não foi o medo que o rei Josafá sentiu que definiu o fim da história. Ele temeu porque ele é ser humano, como eu e como você. E o que ele fez depois? Pôs-se a buscar ao Senhor. Ele, o rei Josafá, aleluia, ele pôs-se a buscar o Senhor. Ele transformou medo em movimento espiritual. Ele proclamou jejum. Jejum é declaração pública de dependência. É dizer, não vamos resolver isso na força. Ele reuniu o povo, porque existem batalhas que exigem unidade espiritual. Na oração dele, ele começa exaltando a Deus. Não começa descrevendo o inimigo. Ele começa lembrando quem Deus é. Isso é chave espiritual. Precisamos lembrar quem é o nosso Deus. É o Deus grande, aquele que vai na frente, aquele que peleja por mim e por ti. Ele vai na frente. Aleluia.
Quando você começa pela soberania, quando nós começamos pela soberania, a ameaça perde domínio interno. E então ele diz: em nós não há força. Essa frase libera o céu. Enquanto você acha que consegue, Deus permite que você tente. Enquanto nós achar que nós conseguimos com as nossas próprias mãos, Deus permite que a gente tente para mostrar que nós não conseguimos sem Ele. Mas quando você admite incapacidade, Deus assume responsabilidade, que foi o que Deus fez. Deus assumiu. Não sabemos o que fazer. Essa é vulnerabilidade. Nós não sabemos o que fazer, absolutamente nada. Somos vulneráveis. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Os nossos olhos estão postos em Deus. Aleluia. Aqui nasce a paz. A paz não nasce quando o problema some. Nasce quando os olhos mudam a direção. Quando nós colocamos nossos olhos para Deus, Deus responde. A peleja não é vossa. Isso é transferência de governo. Eles ainda desceriam ao campo, mas não lutariam. Tem batalhas que você enfrenta, mas não carrega. Quem leva é Deus. E então vem a estratégia divina. Louvar na frente, a adoração antes da vitória. Enquanto começaram a cantar, Deus começou a agir. Não foi depois, foi durante. Enquanto adoravam, o inimigo se confundia. Quando chegaram sem sobrevivente, a multidão virou testemunho. Quando eles chegaram, o inimigo não existia mais. Porque eles confiaram, porque eles entregaram. E quando nós entrega, Deus vai na frente e Ele garante. E tudo vira testemunho para o louvor do nosso Deus e do nosso Pai. Agora vamos orar? Senhor, hoje nós confessamos, em nós não há força, há batalhas que parecem multidões, há pressões que parecem exércitos, há situações que parecem impossíveis, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Toma essa batalha, assume esse campo, governa essa situação, coloca louvor na frente da nossa guerra. Coloca a paz no nosso interior. Coloca a estratégia do céu sobre aquilo que parecia impossível. Que aquilo que parecia ameaça se transforme em testemunho para o louvor do teu nome. Que aquilo que parecia multidão termine sem sobrevivente. Enquanto louvamos, trabalha. Enquanto confiamos, age. Enquanto descansamos, peleja. Que este lugar, Pai, seja um lugar de espera em Deus. Aleluia. Pai, a nossa confiança está em Ti. E aqui estamos, Senhor, para o louvor do Teu nome. Que este lugar seja um lugar de cura, seja um altar para famílias, lugar de restauração de vidas necessitadas, lugar onde pessoas aprendem a fixar os olhos em Ti, a confiar em Ti e esperar somente em Ti, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos levar a palavra do nosso Deus. Porque quando os nossos olhos estão nele, a batalha muda de mão.
Amém.